A análise agora com o comentário diário do Afonso Moura. Afonso, boa noite e bem-vindo. Vamos começar por esta visita de Putin às Ilhas Kurilas. Esta visita reacendeu aqui a disputa territorial com o Japão? Eu creio que não a reacendeu, Bruna, porque esta disputa territorial, e a peça dizia isso mesmo, quer dizer, há décadas que isto se está a arrastar, não é? E nós vemos que isto é um resultado. As pessoas dizem, bem, mas a Segunda Guerra Mundial já foi há tanto tempo, porque esta insistência na Segunda Guerra Mundial? Porque a ordem que nós temos, quer gostemos, quer não, deriva dessa Segunda Guerra Mundial. E como nós sabemos, o que é que ocorreu nessa Segunda Guerra Mundial? O Japão foi uma das potências derrotadas, juntamente com a Alemanha e com a Itália, e relembrar sempre aqui aos telespectadores que na Carta das Nações Unidas os Estados inimigos são estes três. Ou seja, isto tem um peso, e agora aqui há uma querela entre vários juristas, porque há uns que dizem não, isto já foi ultrapassado, o Japão, a Alemanha e a Itália já não podem ser concebidos, porque nós estamos a falar de regimes distintos e tudo mais. Verdade é que, em grande medida, foi aqui, através da América, não é? Porque a América é a hiperpotência, como diria o Vedrine, e a China e a Rússia, durante esse conflito, foram aliadas da América. E por isso mesmo o Japão sofreu imenso com a derrota, e uma da parte desse sofrimento é toda esta questão destas ilhas. É muito interessante nós repararmos aqui que Vladimir Putin, até agora, não é, tinha sempre resistido a visitá-las. Então porquê é que escolheu este timing? O timing, de facto, é interessante, Bruno. Eu acho que nós não podemos deixar aqui de mencionar que há poucos dias atrás os japoneses falaram de toda a questão das bombas atómicas, não é? Que atingiram o Japão durante essa tal Segunda Guerra Mundial. É algo que continua a animar muito a sociedade japonesa e é um tópico que reaparece, não é? Que reaparece várias vezes. E, muito interessante, ora, nessa celebração, não é? Em grande medida da resistência japonesa e também do final da Segunda Guerra Mundial, quem é que veio à baila no discurso? A Rússia. Porque a Rússia seria um Estado ofensivo, um Estado perigoso, quer dizer, é tentar apagar um bocado a história ou modificá-la, porque quem utilizou as duas bombas atómicas, não é? Em Hiroshima e em Nagasaki, contra o Japão, não foi a Rússia, Bruna. Foi a América. E aqui nós vemos, de facto, como é que o Japão, e aqui é sempre importante nós percebermos que tanto o Japão, também a Alemanha, diferentemente, depois dessa Segunda Guerra Mundial, estão em alguma medida metidas num sistema que é um sistema americanocêntrico, ou seja, eram os inimigos da América e a América troca-lhes as voltas e agora utiliza-as como uma espécie de amigos. E a Rússia e a China, que eram as amigas da América nessa Segunda Guerra Mundial, agora aparentemente são as inimigas. E de facto nós vemos que essa menção é muito complexa, porque coloca aqui a América face a um nó górdio, se me permites a expressão. Porquê? Bem, porque a América não pode ter a narrativa que é a grande vitoriosa da Segunda Guerra Mundial e combateu, neste caso no Pacífico, o Japão, e depois vir dizer que afinal essa Segunda Guerra Mundial não serviu para nada e na realidade quem tinha razão era o Japão. Porque nós temos que nos relembrar sempre, Bruna, que os regimes vão e vêm, mas as nações permanecem. Ou seja, há aquela expressão antiquíssima, não é, do general de Gaulle, que dizia que a Rússia beberia o comunismo como a pena, não é, aquela caneta, bebe a tinta. E foi exatamente isso que aconteceu. Infelizmente, muitos continuam a não percebê-lo, ou seja, continuam a placar uma realidade do século XX e uma realidade da União Soviética naquilo que é a Rússia hoje, e isso já não ocorre. E, de facto, nós temos aqui Putin a passar um determinado ponto e também já não temos Abe no Japão, não é? Que era alguém que Putin apreciava grandemente e, por isso mesmo, Medvedev já tinha visitado estas ilhas, Putin não, falo agora, é uma mensagem para Tóquio, mas também para Washington. Há várias reações, entretanto. Queres destacar qual e que importância é que tem? Exatamente, há uma reação que é da primeira-ministra japonesa Takahashi, não é? Ela, em grande medida, fica escandalizada. Nós estamos a ver aqui o seu tweet
desde que o presidente Putin declarou em janeiro de 2024 que certamente visitaria as Ilhas Kurilas, o governo japonês tem reiterado sucessivas vezes à parte russa que a visita às ilhas pelo presidente não deve ocorrer. De facto, ela diz que isto fere os sentimentos do povo japonês, é absolutamente inadmissível e lá está. Aquilo que aconteceu há uns dias atrás, tendo em conta as bombas atómicas, o que é que ela usa aqui nesta parte de baixo do tweet? A invasão da Ucrânia pela Rússia. O Japão tem enviado todos os esforços possíveis e nós vemos aqui o quê, Bruna? Vemos aqui, de facto, uma convergência entre a Ucrânia e o Japão. E aqui é muito importante nós percebermos a questão de Taiwan. Taiwan, na realidade, Bruna, é uma realidade política, é um organismo político muito pequeno. E por isso mesmo é difícil que os americanos, se chegar a hora, usem Taiwan como a ponta da lança face à China ou mesmo face à própria Rússia. Na grande geoestratégia norte-americana para este século, quem eles vão utilizar muito possivelmente vai ser o Japão. E por isso mesmo nós temos aqui algo que nos chega de Kiev e algo que nos chega de Tóquio, que é esta ideia do assalto à Eurásia. Ou seja, Takaichi em alguma medida aqui, e a militarização no Japão tem vindo a preocupar nos últimos anos muitos japoneses, mas ela basicamente está a dizer que o Japão está preparado para ser a Ucrânia asiática, se vocês quiserem, aí vamos nós, o que de facto demonstra uma primeira-ministra japonesa completamente desnorteada e sem perceber a gravidade na qual está a colocar a sua nação. Vamos avançar e olhar para um mapa que trouxeste acerca dos voos russos e chineses. O que é que isto representa, dada esta visita? Exatamente, este mapa é um dos mapas que está naquele documento de segurança nacional japonês, não é um documento fresquíssimo que nós já vamos ver, e não é nós aqui em grande medida, temos aqui o Japão, nesta parte, e os telespectadores podem constatar a amarelo, são os voos de reconhecimento da Federação Russa, que se realizam mais nesta parte a puxar para norte, não é, em grande medida, e depois o que é que nós temos a vermelho? A vermelho é mais a sul, é a China. Nós, de facto, temos aqui uma espécie de divisão de áreas, e a mim não me admiraria nada que os russos e os chineses estejam a fazer isto de forma concertada, ou seja, que os russos e os chineses estejam a dizer vocês, se a hora chegar e se for preciso, vão tratar de uma parte mais a sul e nós vamos tratar de uma parte mais a norte. Nós, de facto, vemos aqui esta grande problemática que é a problemática do Pacífico, Bruna. Nós temos falado aqui, nós somos um país atlântico, Portugal, mas muitos outros países europeus também, a própria França, o Reino Unido, e nós não temos, na realidade, apesar da França e o Reino Unido terem alguns territórios, mesmo aqui nesta parte do globo, principalmente a França, estou a pensar, por exemplo, na questão da Polinésia Francesa, não há uma grande presença no Atlântico, no Pacífico, há somente no Atlântico. Ora, cada vez mais nós estamos a ver o Pacífico a jogar um papel fundamental e este documento é um documento utilizado no tal documento para a defesa japonesa e nós vemos que há aqui uma grande preocupação, tanto com Pequim como com Moscovo. Isto é uma maneira dos japoneses dizerem aos americanos: vocês precisam de estar cada vez mais perto e precisam de tentar contrariar estas duas potências que são a Rússia e a China. Este mapa que, como dizias, está inserido no documento de segurança nacional japonesa. Que outros dados tem este documento importantes para percebermos toda essa questão? Bem, os japoneses, de facto, focalizam-se muito, Bruna, na questão do Pacífico, lá está. E agora aqui é interessante, de facto, nós vermos... É um documento com várias páginas. Exatamente, com várias páginas, e nós temos aqui aquela espécie de cartoon, não é? Os mangá, ou seja, isto tem, de facto, um apelo também propagandístico aos jovens, não é? Porque há muitos jovens, não só orientais, como também ocidentais, que gostam muito deste tipo de produto cultural, e nós vemos aqui, não é? Isto está escrito em inglês, 2026, é este ano, e depois a defesa do Japão, e isto é uma espécie de panfleto que demonstra toda esta realidade.
E, de facto, nós temos aqui uma tentativa também do governo japonês, e nós aqui não há muito tempo, Bruna, mencionámos a propaganda do governo americano, como, por exemplo, aquele vídeo com a entrada inicial parecido com a série Game of Thrones. Temos agora aqui os japoneses também a explicarem que usam esta cultura popular para tentar fazer com que uma parte da população que não está tão interessada nestas matérias talvez se possa interessar mais através desta componente estética. E convém sempre relembrá-lo, Bruna, este documento trata principalmente do Pacífico, trata também da importância dos Estados Unidos da América, vê a situação japonesa e a segurança japonesa a degradar-se. E eu acho que a melhor coisa que nós temos a fazer para constatar isso mais claramente seria vermos o outro mapa, não é? Que está inserido também deste documento, e esse outro mapa de veras permite-nos de facto ver áreas de importância destacadas pelos japoneses.